eu procurar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rômulo, pastor Rômulo. Bem contigo? Boa noite, tudo bem? Tá me escutando? Tô ouvindo. Tá legal aí? Tá, o som tá bom. Maravilha. E aí, como que tá a família? Como que o senhor está? Estamos bem, graças a Deus, tudo certo. Legal. Então, pessoal que vai entrar na live aí, nós preparamos uma pauta especial com a participação do pastor Rômulo. Vou pedir para ele fazer uma breve apresentação, mas nós vamos trazer um assunto aqui chamado, a pauta, o tema é o reino que não terá fim. Vamos ver o que sai disso aqui. Fala um pouquinho sobre ti, Romulo. Então, meu nome é Rômulo, né, Oliveira, e sou casado com a Edna, e eu tenho um filho chamado Isaac, e logo, em outubro, vai nascer a minha filha Isabelle, e eu trabalho, né, como pastor, né, já faz alguns 8 anos, se não me engano, 8, 7 anos, já estou até perdido nas contas já. E, e nos últimos anos, né, eu tenho me dedicado ao ensino da relacionado à escatologia, fim dos tempos, né? Eu sempre trabalhei muito com missão, com evangelismo, mas o discipulado e o ensino foram sempre coisas que sempre queimaram muito forte no meu coração. Eu sempre fiz isso, né? Eu sempre me desenvolvi nessa área, mas não me dedicava como um serviço, né, para na obra de Deus. Né? E agora Deus me proporcionou nesses últimos anos eu me dedicar a isso, né, a esse ensino. E tem sido muito bom para mim, meu desenvolvimento, meu crescimento. Né, Deus tem destravado muitas coisas em mim através disso. E é mais ou menos isso, né? Legal, legal. E foi desde sempre, desde a sua conversão, esse interesse pela escatologia? Como que é? Como é que foi isso? Na verdade, fim dos tempos, para mim, foi a coisa que mais me impactou em relação, né, na minha conversão, com certeza a coisa que mais me impactou. E foi a coisa que me desenvolveu em relação a me aprofundar no Senhor, né? Pensar na volta de Jesus me trazia, né, um amor por Cristo que me fez me aprofundar cada vez mais e fez eu me dedicar à obra, né? Me fez me tornar pastor. Tudo foi esse anseio de que o Senhor está voltando, né? Imaginar e pensar que a volta dele está próxima me lançou nesse lugar, né? Então, desde o começo da minha conversão, eu tenho isso muito forte no meu coração, né? Que legal. Bom, a gente se conhece, para o pessoal que está assistindo, eu conheci o Romulo exatamente num desses cursos que ele ministra ali no Ministério Merlan, curso do Fim dos Tempos, curso sobre escatologia. E de lá para cá a gente vem crescendo em amizade, em comunhão. E tivemos essa ideia aí juntos de trazer esse tema sobre o reino de Deus, porque a gente pergunta, né? A gente ouve muitas pessoas perguntando: o reino de Deus, ele está dentro de mim? O reino de Deus, ele acontece no ambiente onde eu transformo? O reino de Deus é algo que vai vir no futuro? E essas dúvidas, elas precisam ser pontuadas para a gente entender que existe reino de Deus para cada momento específico. O reino de Deus é uma coisa que começou desde a criação do homem, a ideia de Deus vivendo juntamente com os homens, e ele vai finalizar, digamos assim, né, no dia da eternidade e vai continuar existindo, na verdade. Então, o reino de Deus é uma coisa eterna, né, Rom? Uma coisa que Sim. não tem começo, não tem fim. E como a gente pode definir o que é o reino de Deus hoje, para quem está vivo, carne e osso, lutando Sim. no dia a dia, né? Na verdade, essa pergunta, Mateus, ela é central para o Evangelho.
Porque o evangelho é o evangelho do reino de Deus. Ele não é outro evangelho. Ele é o evangelho acerca do reino de Deus, a esperança, essa esperança abençoada que nos leva a Cristo é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, então? Né? O reino de Deus ele tem dois aspectos fundamentais que nós temos que compreender. O primeiro aspecto é a soberania de Deus. Né? Deus ele governa todas as coisas, ele é soberano. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo da vontade do Senhor. Não existe nada que não esteja debaixo dessa soberania. Porém, nos corações dos homens, né, e aí que é o ponto, isso não acontece. Né? Nos corações dos homens não existe um desejo, uma vontade de ser obediente ao Senhor, de se submeter à vontade dele. Então, o evangelho do reino que Cristo nos traz é exatamente isso, é uma sujeição à vontade do Senhor. Mas ele está no controle de todas as coisas. E George Eldon Ladd, né, ele traz, né, ele faz um apanhado de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o reino de Deus e tudo aquilo que a teologia veio falando até agora. E ele consegue, né, unificar todas as coisas, porque muitos teólogos acreditam num reino literal futuro, né, que Deus vai estabelecer um reino futuramente, de forma literal. Outros acreditam que o reino de Deus é algo apenas espiritual e ele aconteceu, ele acontece, ele se inicia desde o momento que Cristo foi crucificado e não vai haver uma literalidade desse reino, mas ele já existe dentro de nós. E alguns chegam a acreditar também que nenhuma outra, nem uma coisa nem outra, né? Que simplesmente não vai existir reino de Deus, simplesmente você morre e vai para um outro lugar, ok? Então, o que a gente precisa entender é que a Bíblia fala dessas duas realidades. A Bíblia nos apresenta essas duas realidades. Um reino futuro e literal, né, onde Cristo vai reinar sobre toda a terra e todas as nações, ok? E Cristo nos fala de um reino, desse reino que já atua em nós, que já está vivo em nós hoje. Então é isso que a gente precisa compreender, né, em relação ao reino de Deus. Então, hoje o importante é que nós venhamos entender que o caráter de um cidadão do reino é acessível a nós através do Espírito Santo. E esse é o principal objetivo desse tempo que nós estamos vivendo, um desenvolvimento do caráter cristão e submissão a Deus, que nos faz cidadãos, né, do reino de Deus. E é interessante que, né, existe a palavra apóstolo, que é, na verdade, ela é o enviado ou um embaixador, né? E essa palavra ela explica muito bem a nossa realidade hoje, porque nós somos cidadãos do reino de Deus, mas nós estamos num tempo onde o reino não está estabelecido literalmente. Mas eu sou cidadão do reino e eu vivo de acordo com as leis do meu reino. É como um consulado. Dentro de um consulado, você pode ser um cidadão americano e estar, né, na nação da Coreia do Sul, do Norte, ou de uma cultura oriental totalmente diferente e com as leis diferentes da americana. Mas dentro do consulado, as leis daquele lugar são quais? As dos Estados Unidos. Então, é isso, né? Esse é um exemplo muito prático e simples para a gente compreender o que é esse reino, né? Quem nós somos nesse reino e por que esse reino atua em nós e não está tão palpável na nossa realidade. O que acontece é que nós somos embaixadores desse reino. Nós vivemos de acordo com a lei desse reino, o caráter de Cristo, os mandamentos, as ordenanças do Senhor em nós. Só que nós estamos despatriados hoje, porque o reino não foi estabelecido por Cristo. O reino ainda não foi estabelecido sobre toda a terra. Então é como se nós estivéssemos numa nação estrangeira, mas Fisicamente. vivendo fisicamente, É. né? Que é a nossa realidade, mas não estamos, mas nós vivemos no nosso interior
de acordo com as leis que regem os céus, com as leis de Deus. Então, Pedro vai falar isso, que nós somos como peregrinos, forasteiros, aguardando, né, a pátria que há de vir, né? Essa pátria que há de vir não é uma nação simplesmente que vai vir nova, mas é um estabelecimento completo do reino de Deus sobre a terra. Amém? Então, mais ou menos isso, né? Tentando ser mais breve e simples Aham. possível. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em plenitude sobre a terra, né? Então, Sim, sim, exatamente. eu acho legal o que você comentou sobre ser embaixador, porque nós Sim, vivemos em uma terra estrangeira. O que isso significa? Quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, ele troca a, a forma de pensar, ele vai limpando a nossa mente e nós começamos a nos adequar para uma conduta de moralidade, de vida, uma forma de viver um estilo de vida que é de acordo com essa nova pátria, né? sim, Então, quando a gente exatamente. vê ali em Mateus 6, Jesus dando um exemplo de oração, não uma reza no sentido repitam isso todas as vezes, mas um modelo de o que Jesus estava querendo ensinar é agora vocês têm um pai, né? Deus se revela como como Senhor, como Senhor dos Exércitos, como Todo-Poderoso. Só que Jesus vai mostrar a questão da paternidade, vai mostrar que nós somos também filhos, né? E toda Sim, vez na oração do Pai Nosso que fala sobre reino, na sequência vem a vontade de Deus. Vamos lá sim, no versículo 9, né? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e olha na sequência, seja feita a tua vontade. Então, a única forma de Deus, do reino de Deus realmente estar vivo dentro de nós é nós submetermos as nossas vontades para as vontades de Deus. Vivemos segundo o padrão deste reino, porque esse é um reino interno, não é um reino externo. Do lado de sim, fora, a sociedade está corrompida, existe a maldade, existe a criminalidade, existe tudo de ruim que é fruto da queda, que é fruto do pecado, que é fruto do Deus deste século com D minúsculo, não o Deus dos séculos, mas o Deus desse século com D minúsculo, que é o que cega o entendimento dos homens. E se nós não observarmos o reino que está dentro de nós, o que vai acontecer? A gente vai começar a se moldar nessa matriz caída, que é o que acontece no mundo externo, né? O salmista sim, vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ah, se não me engano, se puder até me completar, agora me veio uma lembrança que Deus troca o coração de pedra por um coração de carne, sim. né? A promessa, né, da nova aliança é essa, né? É a aliança do reino, certo? Sim, A aliança do reino. E na sequência do Mateus ali, do Pai Nosso, vem perdoar as nossas dívidas, né? Aí no 13 diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele abre o Pai Nosso falando do reino e ele finaliza o Pai Nosso falando do reino. E o reino de Deus é deixar que a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós e militar contra a nossa carne prevaleça. Como também está escrito, nós não devemos extinguir o espírito, ou seja, apagar, né, sim, sufocar o espírito, mas com as nossas vontades, com as nossas concupiscências, que tudo começa no campo da mente, né? Todos os pecados eles começam de um pensamento errado e aí ele ele traz a existência, a prática na consumação, né? Então, policiar nossa mente de acordo com os padrões de pensamentos santificados que Deus propõe para nós através da sim. palavra, né?
Ainda em Mateus 6, eu acho legal a gente comentar que não tem como falar de reino sem citar esse versículo, que é Mateus 6:33. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mais uma vez a palavra reino seguindo da palavra justiça. Mais uma vez a palavra reino seguindo da palavra justiça, que significa o que? As vontades de Deus para nossas vidas. Sim. E todas essas coisas lhes serão dadas ou acrescentadas, dependendo da versão. E o que seriam essas coisas que podem ser acrescentadas para nós? A partir do É, momento que a gente prioriza, né, o reino de Deus na nossa vida. quando Jesus fala disso, ele está falando sobre as preocupações, né? De que muitas pessoas se preocupam com o que vestir, com o que comer, com como vão se sustentar e, enfim, com a sua beleza, aparência. E que Jesus está falando assim, ó, essas preocupações te roubam do reino, te roubam desse lugar. Quando vocês primeiro colocam o seu coração, empenham o seu coração em primeiro lugar a estas coisas, você não vai conseguir se submeter à vontade do Senhor. Entendeu? Então, quando ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus não é justiça social. Aqui, ele está falando sobre o caráter, é retidão. Essa palavra justiça está relacionada à retidão, né? Ou, né, a vontade dele para a minha vida, né, para mim e para a sua, que é a mesma, né? Que sejamos santos e retos e justos. Está falando sobre esse tipo de justiça, né? Então, quando eu busco ser justo, um homem justo, por causa do reino, né? Essa é a minha intenção. Eu quero ser justo porque eu sou um cidadão do reino. Então, automaticamente, as demais coisas que eu necessito do meu dia a dia, elas me serão acrescentadas. Entendeu? Se eu necessito de um trabalho, se eu necessito me alimentar, se eu preciso de roupas, tudo que eu necessito, isso vai ser me acrescentado. Por que que Jesus está falando isso? Porque ele ensina sobre oração e depois ele vai entrar sobre essas coisas. Ele vai falar sobre esses assuntos, ok? E ele está falando várias coisas relacionadas ao ser cidadão do reino. E os pagãos, eles buscam em oração, né, repetidas vezes, alcançar dos seus deuses sustento, é, e provisão, fertilidade. E aí, esse é o paralelo que Jesus está fazendo, ó. Mas se vocês buscarem uma vida santificada, vocês vão receber essas coisas. Vocês não precisam ir atrás. Por quê? Porque o reino de Deus, né, assim como Paulo vai falar lá em Romanos 14, não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Como que eu sei que eu estou vivendo a vontade do Senhor em relação ao reino de Deus? Quando eu estou em paz em relação ao mundo ao meu redor. Não importa o que está acontecendo no mundo ao meu redor, mas eu estou em paz. A paz que excede o entendimento, né? A paz para você poder buscar fazer coisas que vão tomar o seu tempo, por exemplo, mas que, né, você de repente vai dizer, bom, eu podia estar ganhando o meu sustento agora, mas eu sinto que pela vontade do Senhor eu preciso fazer isso agora. Eu preciso direcionar minha vida para isso agora. Automaticamente o Senhor vai te dar o sustento. E eu não estou dizendo que todo mundo precisa abandonar tudo e começar a viver para o Senhor 24 horas, de forma eclesiástica, né, dentro né, do campo eclesiástico de trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que, né, o que Jesus está querendo dizer é que o homem, ele vive pelas preocupações dele. Aquela coisa, né, que todo mundo fala, não, é natural do homem correr atrás do seu sustento. Sim, isso é a natureza caída do homem. Mas o cidadão do reino, ele não vive por esse tipo de preocupação, ok? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa, né, a pessoa X, ela tá ali naquela fase de decidir qual faculdade ela vai fazer, qual universidade ela vai cursar enfim, ela quer seguir uma carreira. E ela pensa no quê? Ela pode pensar, olha,
o Senhor, ele deseja que eu faça isso, eu sei que o Senhor deseja, mas isso não traz dinheiro, né? Que eu seja um assistente social, por exemplo, e trabalhe como voluntário numa ONG dentro de uma comunidade carente, cuidando de mulheres que são abusadas, crianças, enfim. E essa pessoa entende isso, ok? Só que as preocupações da vida fazem com que ela direcione, né, o seu curso, a sua intelectualidade, o seu tempo para Sua fazer energia. medicina, entendeu? Medicina, pensando não em curar as pessoas, mas medicina traz um status e dinheiro, vamos supor, ok? Então, é mais ou menos isso que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, olha, os homens direcionam as vidas deles conforme as suas necessidades. Porém, o cidadão do reino, ele não faz isso, ele busca a vontade do Senhor e a justiça dele, né? Parafraseando com o nosso contexto que nós estamos falando, né? Que reino de Deus está baseado em primeiro lugar na vontade de Deus. Então, quando eu busco em primeiro lugar a vontade de Deus e ser um homem justo a partir dessa vontade, as coisas vão ser me acrescentadas, ok? E essa preocupação do cotidiano já não vai me direcionar, ok? Sim, sim. Uma das evidências que o reino de Deus está dentro de ti é exatamente lançar mão dessas ansiedades. Porque a Sim, ansiedade, ela antagoniza com a fé. A ansiedade é a preocupação das incertezas do amanhã, enquanto sim. a fé é a tranquilidade das certezas do porvir. Isso, É, a, exatamente. é uma paz realmente que Porque, na excede. verdade, quando a gente entende, é uma coisa muito importante, Mateus, e que foi deixado de ser ensinado por vários motivos, né, dentro da igreja brasileira, principalmente, é que a esperança bíblica do reino de Deus não está relacionada a um outro lugar, ok? Não está relacionada a outro lugar, mas está relacionada a uma outra era, um outro tempo. O problema é que o que nos foi ensinado é que a nossa esperança está relacionada a um outro lugar, que nós seremos levados para um outro lugar, ok? Que é o pensamento de Polêmico, sermos hein? levados para o céu, né? Nós vamos ser levados para o céu. E no céu, a gente pensa que, pô, Deus está lá, então tudo é perfeito. E as necessidades irão acabar, ok? É, então, o problema é exatamente isso, que a esperança bíblica não é essa. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso, sobre uma vida nos céus, uma vida nas regiões celestiais. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina é que nós seremos levados, né, pelos céus, através dos céus, para nos encontrar com o Senhor, para que o Senhor desça na terra. Aonde que ele vai descer na terra? Em Jerusalém. Então, vou entrar um pouco aqui em escatologia. Então, Não, não, é né, importante, é importante. então o que Lembra vai dessa acontecer? frase mesmo. Temos que Eu desconstruir não vou me algumas aprofundar coisas. muito para a gente não roubar, né, o nosso tempo falando em outras coisas, mas é isso que é importante saber, que por um erro de interpretação, as pessoas pensam, não, nós vamos ser arrebatados para o céu. E aí, ponto final. E é isso, e acabou, e agora. Mas o que Como vai se fosse para um acontecer outro planeta, uma outra é dimensão, um né? outro planeta, uma outra dimensão, mas Uma essa coisa não é a esperança. mística. Uma coisa É uma coisa mística. mística, E é exatamente. Mas o que a Bíblia nos ensina é o quê? possível. Que nós seremos levados nos céus, nas nuvens, né? Não regiões celestiais, mas nas nossas nuvens. Os anjos, Mateus 24, versículo 31, diz que os anjos irão nos resgatar, nos levar nas nuvens. E Zacarias, né? E você tem que fazer um link com as profecias que falam sobre isso, né? Zacarias 14 vai dizer que o Senhor, junto com os seus anjos, e os santos, irão descer em Jerusalém para conquistar Jerusalém, porque ela vai ter sido tomada pelo anticristo. Então é isso que vai acontecer, ok? Então nós não seremos levados para um outro planeta ou uma outra dimensão. Né? Nós brasileiros seremos levados do Brasil para Jerusalém, né? Israel, lá no Oriente Médio.
Mas a nossa esperança é o fim da era que nós vivemos hoje, que é dominada pelo príncipe deste século, ou desta era. Entendeu? Então, o príncipe deste século, dessa era, Satanás, ele escraviza a mentalidade humana em pensar o quê? Que ele está no jugo do pecado. E o jugo do pecado para nós é o quê? Do suor do teu rosto tu irás comer. Ok? Não é esse, esse é o jugo. Esse é o jugo, o peso do pecado, a condição do pecado que o homem cometeu. E Satanás nos acusa nossa mente, nosso coração constantemente em relação a isso. E nos escraviza nas nossas necessidades. Olha, eu preciso comer, então eu preciso gastar o meu tempo e a minha vida trabalhando, ok? Para o meu sustento. Enquanto o Senhor não deseja que nós venhamos gastar o nosso tempo com o nosso sustento, mas Ele deseja que nós venhamos gastar o nosso tempo com a vontade dele e com o propósito dele. E isso nos trará sustento, porque Ele é Pai. E aí é o ponto. Como você vai entender esse reino que nós estamos falando? Se você entender que Deus é um pai, e um verdadeiro pai, um pai bondoso e amoroso. Porque nesse mesmo contexto, né, que nós estamos falando aqui de Mateus 5, 6, 7, Jesus vai falar sobre isso. Olha, os vossos pais não teriam coragem de dar pedra no lugar de pão, nem serpentes no lugar de peixes. E eles são maus, mas Deus, ele é um pai bondoso, ele é o verdadeiro pai, ele é um pai de amor, que revela seu amor. E ele vai dar muito mais que pão, ele vai dar a vocês o Espírito Santo. Então peçam a ele, peçam, não tenham medo de pedir a ele, e ele vai lhes dar, ok? Então quando eu começo a mudar o meu coração em relação a qual é a vontade do Senhor, qual é o desejo do coração do Senhor, e eu começo a andar debaixo desse desejo, automaticamente as preocupações da minha vida serão substituídas pelo desejo do coração do Senhor. E isso vai fazer com que o reino se desenvolva hoje através de mim, né? Mais ou menos isso. Sim, e falando do desejo do Senhor, né? Faz muito sentido, você que vai nos assistir no futuro, ou está assistindo agora, faz muito sentido parar e refletir a forma como talvez você aprendeu, não por uma maldade da pessoa que te ensinou, mas algo que vai repassando e não é aprofundado, não é checado, não é examinado nas escrituras. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o quê? O mundo, ele amou toda a criação. Sim, Quando nós temos ali em Apocalipse a menção de que se farão novos céus e nova terra, o termo correto ali não é destruir e algo totalmente novo, mas é uma reconstrução, né? Não é que o planeta Terra vai explodir, não é que a gente destruído, vai né? ser Exatamente. levado para um outro planeta que Deus preparou, uma outra galáxia, uma outra dimensão. Não, é o retorno ao plano original. Deus criou o homem na Terra e ele descia na viração do dia para conversar e coabitar, coexistir no Sim, ambiente de eternidade com o homem. E era tudo perfeito, não tinha morte, não tinha dor, não tinha lágrimas. E isso tudo está ali em Gênesis 1 e 2. Em sim. Apocalipse 21 e 22 a gente tem o quê? A O mesmo paralelo, né? mesmo paralelo que é o retorno ao que Deus sempre teve de plano para todos nós, que é uma família. Deus criou para si uma família. Ele quer ser amado, ele ama e ele quer ser amado. E a grande mentira que Satanás coloca na mente das pessoas, algo que você estava falando aí, é essa culpa da autojustificação, de a pessoa ficar correndo atrás das coisas das suas provisões, na sua vida espiritual também, tentando ser melhor e fazer as coisas certas, só que ela é falha, ela tem a semente do pecado, ela carece Sim, de salvação. Todos nós carecemos de salvação.
quanto mais ciência de pecado você tem, mais ciência de que você precisa ser salvo. E a sim, salvação é uma pessoa que está se afogando. A pessoa que está se afogando, ela tá afundando. Se não for alguém ali estender uma mão para ela e tirar ela do meio desse mar, ou desse, como é chamado, lamaçal do pecado, a pessoa vai se afundar mesmo. Então, a salvação sim. depende do Espírito Santo atuando em nós. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, né, Romulo, com todas as nossas forças, é agarrar nessa mão estendida e não soltar. É, Soltar. Não tem esquerda, direita, não tem atrás, na frente. Só tem um jeito, só tem um ângulo de ser salvo, que é agarrar na mão do Senhor que está estendida para nós. Ah, e aí vem a frustração, a pessoa fica tentando e lutando se auto-justificar e ela peca, ela falha, ela peca, aí vem a acusação de Satanás e aí a pessoa fala, quer saber, Deus não me escolheu, Deus não me ama, eu sou um pecador, eu não tenho jeito, e a pessoa abandona a fé e é tragada pelo engano do príncipe desse tempo, né, dessa era. Muito valioso. Não sei se a gente está fugindo um pouquinho da pauta, não, mas mas, eu acho que faz todo sentido, né? Isso que você falou, Matheus. mas é algo que eu ouvi uma frase essa semana, Romulo, que eu achei bem interessante. A gente tem que perdoar não porque alguém merece perdão. Nós perdoamos as pessoas para termos paz, Uau, sabe? Porque se sim. você fica retendo O perdão e Pedro. se Aham. você paga o mal com o mal, você não avança, você não progride, você não tem paz, você está acabando a sua própria cova, né? Jesus mesmo disse isso, da forma que você julga, você vai ser julgado, né? Não queira tirar a trave do olho do teu irmão, enquanto tem um poste também no teu olho, né? Na tua cara, no teu rosto. E esse legalismo e essa forma da gente querer resolver as coisas do nosso jeito e ficar ansioso, antagoniza com a fé e faz o reino de Deus não ser uma realidade dentro do nosso coração. Porque o reino de Deus ele não existe no coração que é ansioso. Sim, O coração que é ansioso não descansa no Senhor. E o reino de Deus é uma promessa, inclusive, acima de todas as coisas, não é uma promessa. Lá em Lucas 23, a história nos conta que Jesus estava crucificado ali com duas pessoas, dois criminosos considerados por Roma na época do lado dele. Um falou: se você é o Cristo, desce aqui da cruz e livra a gente também. Enquanto o outro falou: você não está vendo o homem santo ali que tem do nosso lado? Fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí eu queria trazer um conhecimento um pouquinho complexo, mas que eu achei uma profundidade. Eu queria até compartilhar contigo, Rô. Aqui ao vivo, tu tem mais experiência e bagagem do que eu. Se eu falar alguma besteira, você tem a liberdade de me corrigir. Mas, analisando ali a palavra-chave, analisando o grego, em Lucas 23, ele fala assim, né, o bandido para Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim quando entrares. Aí eu fui buscar o que é esse entrares. Entrares é um verbo, uma forma de conjugação verbal que no grego não existe uma correspondência exata pro português, que é o verbo sem a influência da temporalidade. É a expressão do verbo puro. É o verbo sim. sem passado, sem presente, sem futuro. É como se o bandido falasse para Jesus: lembra-te de mim quando entra no teu reino. Mas entra o quê? Entra ontem, entra hoje ou entra depois? E aí Jesus vai responder para ele, as escrituras ela tem tanta profundidade, ele vai responder de uma forma tão linda depois que a gente entende isso. Ele diz, ainda hoje. Aí ele usa o conceito do tempo. Ele aplica o tempo no verbo que ele deixou no subjuntivo, ele coloca algo determinado ali no verbo. Sim. Ainda hoje
estarás comigo no paraíso. É muito legal isso. E aí eu queria que você explanasse um pouquinho para nós, acho que muita gente tem um pouco de dúvida, o que é esse paraíso? Não sei, o que a gente pode entender dessa passagem? O que seria... Na verdade, é bem simples, né? Aí Jesus ele traz a questão é a primeiro conceito de salvação, ok? Que é aplicado na Bíblia. Por quê? Porque até então todo mundo que morria estava na morte, num lugar de morte, ok? E agora Jesus estava inaugurando esse lugar que é o paraíso, vamos dizer assim, que é o lugar onde aqueles que encontram justificação através de Cristo vão enquanto morrem. Então, quando nós morremos, nós que estamos em Cristo, nós vamos para esse lugar que Jesus chamou de paraíso, ou algumas outras versões vão chamar de Gran Éden também, né? Seria o Éden. Mas na verdade, Jesus está dizendo que aquele homem estaria naquele mesmo dia, né, a partir do momento que ele morresse, na Nova Jerusalém, ok? Não num tempo futuro, mas nesse momento exato, ok? A Nova Jerusalém, ela é o lugar que Deus está habitando. E Deus habita dentro da criação, né? Deus está além da criação, mas ele, né, entra dentro da criação, e quando ele entra dentro da criação, ele estabelece um lugar que no Antigo Testamento estava obscuramente só conhecido como a Sala do Trono. Mas, na verdade, essa Sala do Trono é o centro da Nova Jerusalém, que também como a gente falou um pouco, né, é o Éden também. É o Éden, ok? E essa realidade vai retornar à Terra, ok? Então, quando Jesus estabelecer o reino dele literal, essa nova Jerusalém vai estar com ele, né? Vai vir junto com ele, ok? Vai vir junto com ele. Então, o que Jesus está falando é exatamente isso, ó. Até agora, as pessoas que morriam, todos, iam para o lugar dos mortos, para o reino dos mortos, né? Para a sepultura, como os judeus falavam. Só que agora, quem morre em Cristo Jesus já tem acesso a essa realidade, ok? Já tem acesso a essa realidade. Então, não é o reino literal, não é o reino literal pelo tempo, mas é o local, né? É o local onde aqueles que morrem em Cristo Jesus experimentam o reino de Deus. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é exatamente isso que está acontecendo. É que humanamente a gente tende a gente tenta colocar Deus em algum lugar, só que não é Deus que está no lugar, é os lugares que estão em Deus. É, Ele que, esse é é ele que exatamente isso. influencia a realidade. A realidade. A Exatamente realidade. isso. E não a realidade que o molda. Senão ele estaria dentro da temporalidade e aí ele seria perecível, Sim, certo? Ele teria um começo e um fim. E a Bíblia vai dizer que ele não tem princípio de dias e também não tem fim. Né? E todo o projeto é para nos inserir, independente se vai ser algo fisicamente ou até se você nos assiste e não concorda com essa eternidade no próprio planeta, mas o importante é que você entenda isso, que Deus ele quer nos inserir de novo num ambiente de eternidade junto com Ele, num ambiente de eternidade junto com Ele. Porque aonde, não importa o local que você esteja, mas se você estiver em Cristo, você estará bem, sim. né? É Então, porque Deus é eterno. E quando você está em Deus, você está no eterno. Você está experimentando a eternidade, não é? Então, essa é a questão, Matheus, né? Então, no momento que eu estou no eterno, eu me torno eterno, ok? Mesmo que esse corpo se corrompa, a minha esperança está o quê? Na eternidade, que é o Senhor, né? Então, eu também tenho que me colocar, nós, como cristãos, devemos nos colocarmos nessa eternidade,
nos colocarmos nesse lugar, ok? Que é Deus, que é o Senhor, e sair do tempo também. Não que fisicamente seria possível para nós sairmos do tempo, é claro que não é isso, mas aí a nossa esperança vai se alinhar com a fé, né? Essa fé junto com essa esperança e automaticamente nos vai dar a perseverança, um caráter aprovado. Sabe que Paulo fala em Romanos? Então todas essas coisas vão acontecer, ok? É, Então, porque eu vejo hoje, né, infelizmente, que a fé brasileira, a fé da igreja brasileira, ela é mística, totalmente mística, né? E até muitas vezes chega a ser algo que está um sincretismo, ok? Com um monte de outras, perdão a palavra fezes, né? Um monte de outras fidedismos, um monte de outras espiritualidades que não competem com a fé cristã, não competem com a Bíblia, não competem com aquilo que o Senhor espera de nós. E é pelo não conhecer as Escrituras, por não buscar a sabedoria do alto, não buscar ter o pensamento do alto, a vontade do Senhor, é que nós temos muito pecado no nosso meio. Ok? E principalmente não pecado de imoralidade, essas coisas, corrupção, tal, tal. Não, não, não só isso. Isso faz parte também, mas principalmente pecando contra a vontade soberana do Senhor, contra aquilo que Ele quer, né? Uma prova disso é que nenhuma igreja no Brasil inteiro, nenhuma igreja, quando começou o ano, decidiu, esse ano nós não vamos fazer eventos, nós não vamos fazer as nossas conferências, nenhuma igreja. E o que aconteceu esse ano? Todo mundo foi paralisado por uma pandemia. Todo mundo foi paralisado pela pandemia. O que isso me aponta? Que as igrejas não estavam alinhadas com a vontade do Senhor, porque não estavam ouvindo a voz do Senhor, porque não estavam entendendo o tempo que nós iríamos entrar, ok? Então, porque se nós viéssemos entender, porque assim, Deus, tudo que ele faz, ele anuncia os seus profetas, né? Em Gênesis, ele vai falar isso aos anjos. Quando eles questionam a relação, por que ele vai falar com Abraão, o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra, ele fala, como posso eu fazer algo sem antes anunciar isso aos meus profetas? Ok? Então, e eu não quero dizer que não existam profetas no Brasil, porque existem muitos. O problema é que esses profetas não estavam buscando entender e discernir a vontade do Senhor para o ano de 2020. Ok? As igrejas não estavam, os líderes não estavam. chorem, chorem os Estavam, sacerdotes. chorem os sacerdotes entre o alpendre e o altar. Ok? Então, o que acontece? Por não estarem buscando a vontade do Senhor, né, eles estavam organizando eventos, seminários, escolas, enfim, um monte de coisas, ok? Que não eram coisas ruins, não. Seminário é algo bom, um retiro, uma conferência, são lugares e eventos, épocas que Deus ia tocar inúmeras pessoas, isso é ótimo. Mas mesmo assim, com coisas boas, eles não estavam cumprindo a vontade do Senhor. Estavam em pecado, É um né? convite de Deus para a humanidade para edificar o reino de dentro e um pouquinho menos de Aham. fora. Sim, exatamente. Muito bom, muito bom. Já está quase dando uma hora. Eu queria, se possível, você conseguir resumir aí para mim, para o pessoal. Não sei se dá para separar isso, mas o conceito de reino, Antigo Testamento, Novo Testamento pós-crucificação, após o início do ministério de Jesus, né? Sim. E o reino literal, falando um pouquinho mesmo de milênio, do que está por vir quando Jesus voltar e implantar, literalmente. Sim.
Bom, enfim, né, só para a gente fazer unificar todos os pensamentos num só e para a gente compreender de uma forma sólida, nós temos que pensar de forma linear, ok? De forma linear. O conceito bíblico de reino de Deus. O conceito bíblico do reino de Deus, como a gente falou aqui, os homens cumprindo a vontade do Senhor na terra. Então, o Senhor está buscando isso desde o Éden, ok? E isso nunca aconteceu a não ser no reinado de Davi. O reinado de Davi foi um testemunho do que seria, do que será o reino de Deus milenar, que é o quê? A presença do Senhor 24 horas por dia, né, representada pela arca naquele tempo, em Jerusalém, ok? Com adoração, proclamação e intercessão 24 horas por dia, em um reino que se expandia e se tornava cada vez mais rico constantemente. Então, essa é a vontade do Senhor. Então, houve um testemunho no Antigo Testamento que foi o reinado de Davi, ok? E alguns falam do reinado de Salomão também, pelo aspecto social, mas eu não considero pelo aspecto espiritual, porque Salomão se corrompeu, né? Ele se corrompe e adora outros deuses, então isso não está relacionado ao reino de Deus para mim, ok? Só o aspecto social não é o reino de Deus, né? O aspecto do reino de Deus é o social transformado através de uma espiritualidade saudável, ok? Então, e quando entra o ministério de Jesus, né, os homens até então não tinham acesso à espiritualidade genuína, à verdadeira espiritualidade, que é capaz de transformar o coração do homem para viver a vontade do Senhor agora. Então nós temos, né, um acréscimo nos últimos, né, nos 45 do segundo tempo, né, que é a era da igreja que nós estamos falando, né, do Espírito Santo na humanidade, ok? Impulsionando as pessoas para viver esse reino milenar. Então, para mim é isso, ok? Pensando linearmente, ainda nunca se estabeleceu o reino de Deus na Terra, e essa é a maior vontade do Senhor, e esse reino vai se estabelecer na volta de Jesus, e antes da volta de Jesus, nós temos um tempo de capacitação pelo Espírito Santo, né, que Cristo nos introduz nessa capacitação, nos dando o Consolador, ok? Que vai trazer dentro de nós, né, essa convicção interior sobre o reino de Deus, né? Esse espírito, né, de adoção que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e que nos faz clamar o quê? Abba, Pai. Porque esse reino não é apenas um reino de um Deus, é o reino do Deus Pai, do Deus que é um Pai. E isso é o mais incrível, né? Então, para mim é isso, ok? Para mim é É, isso. porque você se torna filho do rei, né? Nessa situação. Exatamente, você se torna Aí filho isso do faz rei. toda a diferença. E a tua esperança aumenta, porque, cara, eu sou herdeiro. Eu não sou alguém que está. Por isso que a gente não entra mais na força, né? Você tá entendendo? Por isso que não existe mais força. Por quê? Cara, eu sou herdeiro. O herdeiro, ele se esforça para herdar? Não. O herdeiro, ele herda. A única coisa que ele precisa fazer é alcançar a maturidade, ok? O herdeiro precisa se tornar maduro para poder ter acesso à herança. Mas o herdeiro ele vai herdar de qualquer forma. Por isso que a gente não tem mais esforço. Antigamente os homens tinham que se esforçar para tentar viver uma realidade do reino na terra. Mas agora nós temos a compreensão de que esse reino vai ser estabelecido pelo próprio Senhor e que ele vai nos introduzir. A única coisa que nós vamos fazer é nos tornar filhos maduros. E é Efésios o que capítulo vivemos 4, hoje. É o que 12 em vivemos diante, hoje. né? Exatamente. É o amadurecimento dos filhos de Deus, né? Que estão aí Isso. às vésperas, como diz lá, né? Que a criação aguarda ansiosamente a Dos 8, 19 manifestação, ali. manifestação dos filhos de Deus. Porque Exatamente. Deus não pode
como eu posso dizer, ele não pode te dar um corpo, para mim, para você, para quem está ouvindo, não pode te introduzir na eternidade enquanto ele não corrigir o teu problema de moralidade. Porque Sim. senão a humanidade seria eternamente má. É. E o plano de Deus, E esse ponto é muito importante, Matheus. Você falar isso. Pode concluir que eu queria só fazer um comentário. não, acho que deve ser algo parecido com o que você vai falar, não sei. Mas, enfim, a gente precisa, porque a gente é agente de mudança. Nós somos agentes de Deus, embaixadores aqui dessa mudança. Nós participaremos do processo de novos céus e nova terra durante o milênio, durante a reconstrução, né, durante o retorno ao ideal, né, de convívio entre um com o outro, em paz, sem guerra, sem violência, sem morte. Hoje eu estou meio cansadinho, eu já até esqueci o que eu ia falar. Pode fazer o seu comentário, então. É que eu ia comentar é que as pessoas, né, naquela questão dos sincretismos de ideias, muitas pessoas pensam que os problemas que ela vive, que ela chama de problema, mas que a Bíblia chama de pecado, vão acabar quando Cristo voltar e der a ela um corpo glorificado e ela entrar na eternidade. O O pecado é o problema, problema. né, o problema é o que você falou. Não, o Senhor está esperando que essa pessoa amadureça para viver essa realidade. Agora, se ela não amadurece, isso revela que, na verdade, ela não foi convertida. E tem a ver com a Isso é colheita, pesado, né? certo? Exatamente, tem a ver com a colheita. Por quê? Tem que Porque o Senhor vai estar buscar maduro frutos para colher. maduros. O que é o fruto que não é maduro, ou ele não é o fruto original, porque ele não traz aquilo que o Senhor da Seara espera do fruto, ok? Então ele está prestes a quê? Ser lançado no fogo, ok? Porque provavelmente, na verdade, ele não era fruto. Porque se ele não conseguiu amadurecer, ele provavelmente é outra espécie, é joio. Você está entendendo? Isso é pesado, mas é real. Muitas pessoas estão dentro das comunidades de fé, das igrejas, considerando-se trigo, mas na verdade são joio. E a pregação de hoje diz que a pessoa tem problemas e que ela tem que saber lidar com os problemas dela. Sendo que a Bíblia que eu leio diz que para eu acessar o reino, eu preciso me arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus, né? Então a Bíblia nunca vai falar de problema. A Bíblia sempre vai relacionar a falta de caráter, as problemáticas do homem com o pecado. E esses pecados precisam ser trabalhados com arrependimento. E esse arrependimento vem pelo Espírito Santo, que é esse selo que sela a gente como sendo salvos. Quem é salvo? Como o Senhor sabe quem é salvo? Pelos frutos. Pelos frutos você vai saber a árvore. Você vai reconhecer a árvore, né? Então, eu acho muito pontual isso, porque isso está falando de reino de Deus. O reino de Deus, ele não vai colocar um monte de gente que não é lá dentro. É só aqueles que são verdadeiramente, que amadureceram, que se transformaram e que se dedicaram para uma vida de santidade e devoção ao Senhor. Coisa linda, coisa linda. Bom, já estamos chegando aqui a 1 hora. Eu queria só ler uma passagem aqui bem rápida, um versículo que me veio à mente. Acho que ele também está associado ao conceito do reino de Deus. Quando Jesus ele encontra com a mulher ali no poço de Samaria, Uau. Sim. né? Aí Jesus no versículo 14 vai dizer para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, a, a adoção, o Espírito Santo da promessa, que luta contra a nossa carne, né, milita dia e noite contra a nossa carne para
para que nós neguemos a nós mesmos, né? Para que Deus, Cristo seja gerado em nós. É esse símbolo do reino de Deus, que é essa água, que ela está dentro de nós, e todo dia ela jorra e vai nos limpando, e vai nos limpando. E, e vai tirando, vai nos aperfeiçoando, como foi dito aqui, nos aperfeiçoando para corresponder àquilo que Deus já nos tem como certos, a herança que já está certa. Ele só está nos limpando, nos preparando para esse momento. Eu queria, acabei que você se apresentou no início, né? Eu nem me apresentei. Enfim, agora eu só queria mandar um abraço para minha, um beijo para minha esposa, que deve estar assistindo a live lá em São Paulo. A Paula, ela viajou, né? Foi ver ali a família dela. Mandar um abraço para minha sogra, o meu sogro, né? Digamos assim, o Domingos, viu, Domingos? Se você estiver assistindo, pessoal todo lá de Cabreúva, dizer que vocês são muito importantes para a minha vida, amo muito vocês. E, e só estamos aqui pelas orações e o apoio, o suporte, né, dos nossos cônjuges e dos nossos familiares e das pessoas que intercedem por nós nesse o que nós chamamos também de reino de Deus, né? Porque os nossos irmãos, eles também fazem parte desse reino, é um conceito de reino, né? Porque são herdeiros juntamente conosco. Não sei, quer deixar alguma palavra final? Eu só gostaria de terminar com uma oração. Mas se quiser deixar uma palavra Amém. final, Não, não, tá. Já falei bastante já. Bom, já. é Queria isso aí. agradecer a todo mundo aí que está assistindo. Um abraço também aí para vocês. Beleza. Vamos ver se as coisas melhoram, né? Pra a gente se ver de novo. Não Sim, sei, né? Não sim. sei. Vai Vindo, melhorar, vai. não importa o que aconteça. Se o reino estiver dentro de nós, nós temos que É, lançar fora as ansiedades, né? sim. Lançar fora as ansiedades. Então tá. Posso orar aqui? Você quer orar aí? Amém. Não, fica à vontade, Matheus. Por favor. Uma oração rápida. Você que não nos assiste, e sentindo o coração também agora, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Deus, por essa live, pela oportunidade de conhecer teu filho, teu servo bom, este filho querido que dedica a sua vida para conhecer mais de ti e torná-lo mais conhecido, Senhor. Abençoa a vida dele, seus filhos, sua esposa, seus familiares, seu ministério. Abençoa, Pai, a cada um que assiste ou assistirá essa live, Senhor, que esse conceito do reino de Deus seja esclarecido para as pessoas, para os corações, e que comecem a viver dentro delas, Pai, o teu reino, na esperança firme do reino ainda real, literal, que o Senhor plantará aqui na terra, juntamente com os teus filhos, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, que a tua palavra seja uma boa semente no coração de muitas pessoas, de muitas vidas, através desse material e através da internet. Que haja um despertar dos teus filhos para que se manifestem, que funcionem, Pai, o teu nome, que é a marca principal, é o nosso signo, é a cruz. A cruz é o nosso signo é o cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, Matheus. É isso aí. Abraço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.